Oi, tudo bem? Eu sou o Arthur e eu quero compartilhar uma coisa com você sobre a palavra de Deus. Eu estou fazendo meu devocional em Jeremias e esse episódio aqui que eu vou retratar para vocês é em Jeremias 36, onde Deus dá uma ordem para o profeta e fala assim: Jeremias, chame seu discípulo Baruque, e mande que ele traga um rolo de papel e uma caneta, entre aspas. Não era a caneta que estava no texto, mas enfim, você entendeu. E aí Jeremias chama o discípulo e Deus dá uma ordem para Jeremias: comece a ditar para que Baruque escreva tudo o que aconteceu no seu ministério até agora. Todas as profecias, todas as palavras, como eu te chamei, o que você recebeu. E Jeremias começa a ditar isso para Baruque e Baruque começa a escrever. Depois de Deus dar essa ordem para Jeremias e Baruque escreve tudo o que aconteceu no ministério de Jeremias, todas as profecias, as vezes que ele foi perseguido, as surras que tomou, tudo. Ele escreve toda a primeira parte do livro de Jeremias, que vai até o capítulo 35. Depois dele escrever tudo isso, Deus dá uma ordem ao profeta e o profeta manda o seu discípulo fazer o seguinte: Baruque vá até a porta do templo e leia em voz alta para o povo todas as profecias que estão escritas no meu livro. Então Baruque vai, se põe na porta do templo e começa a pregar para as pessoas as profecias que estavam no livro de Jeremias. E as pessoas começam a ficar horrorizadas. As pessoas estavam em jejum para pedir perdão a Deus e as profecias de Jeremias falavam sobre o povo se arrepender, porque senão eles seriam escravos na Babilônia. A consequência do pecado seria a escravidão. As autoridades do povo chamaram Baruque e mandaram que ele lesse. Trouxeram ele para uma sala à parte e disseram: Baruque, lê pra gente o que Jeremias mandou você escrever. E Baruque começa a ler as profecias dizendo que o castigo de Deus é a Babilônia porque o povo tinha pecado, o povo não tinha se arrependido, o povo precisava se arrepender, que se o povo se arrependesse, Deus mudaria de ideia, perdoaria o povo, as promessas de restauração, tudo que estava escrito até o capítulo 35. Os líderes, as autoridades, os conselheiros do rei começam a ficar assustados e preocupados. Tomam o livro de Baruque e falam: olha, vá para o seu mestre, volte para Jeremias agora e se esconda com ele, porque vocês serão mortos por causa desse livro. Se escondam, senão vocês serão mortos. E é isso que Baruque faz. Baruque foge, se junta com Jeremias e eles se escondem no lugar à parte, enquanto o livro é levado até o rei. O livro de Jeremias que estava na mão de Baruque foi entregue ao rei. O rei na época era o rei Jeoaquim. E quando o rei Jeoaquim começou a ler o livro, a Bíblia conta que a cada 3 ou 4 capítulos que ele lia, ele estava com uma faca na mão, ele cortava uma parte do rolo e jogava pedaços das profecias, pedaços da palavra de Deus, ele cortava e jogava ao fogo. E o que é que está escrito aqui? Isso aqui para mim é o mais perigoso e o mais entristecedor dessa passagem. Jeremias 36, 24. Mas nem o rei, nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Em contraste com isso, você vai lá para 2 Reis, capítulo 22, onde se conta uma história muito parecida, mas com um resultado diferente, e é isso que eu quero mostrar para vocês. A Bíblia conta que na época do rei Josias, outro rei de Judá, o templo estava caindo aos pedaços. Então o rei preparou uma comitiva de carpinteiros, engenheiros, arquitetos, todo o pessoal que trabalha com construção e foram reformar o templo, a casa de Deus. E a Bíblia conta que no meio dos destroços, das ruínas do entulho do templo, encontraram uma cópia da palavra de Deus. Todas as profecias, todas as mensagens, tudo que Moisés tinha profetizado, a história de Josué, toda a história do povo de Israel estava ali naquele livro. E um dos secretários do rei pegou o livro e trouxe até o rei Josias e começou a ler. E quando o rei Josias começou a ouvir aquilo que a palavra de Deus dizia, ele rasgou a roupa, começou a chorar e disse no capítulo 22, no versículo 13, ele dá uma declaração. 2 Reis 22, 13. Essas são as palavras do rei. Vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco porque nossos antepassados não fizeram o que este livro manda.
Depois desse episódio, o rei Josias conduz o povo em oração, em jejum e em clamor a Deus por arrependimento. Porque quando ele ouviu a palavra de Deus, ele tomou noção dos pecados do povo e se arrependeu. Ao contrário do rei Jeoaquim, que ao ouvir a palavra de Deus, a queimou, a rasgou, não deu o menor valor. E ainda está escrito no texto, nem o rei, nem as suas autoridades se arrependeram enquanto ouviam aquela palavra. Isso é muito sério. Nossa geração, eu e você, precisamos entender isso. O resumo dessa história e o porquê que eu estou gravando esse vídeo é que eu e você, precisamos fazer uma pergunta. Nosso coração está como o do rei Josias ou do rei Jeoaquim? Quando ouvimos a palavra de Deus, ela nos confronta e nos conserta? Ou quando ouve a palavra de Deus, a gente sente uma raiva, um ódio? Somos ovelhas rebeldes. A gente precisa entender que este livro... Pera aí, rapidão, volto já. Aqui, jovens, ó. O que é que nós temos feito com isto? Isto aqui é um presente. Isto aqui contém a história da salvação da humanidade. Essa aqui eu uso para ir para a igreja e essa aqui eu uso para ler em casa. É a que tá mais marcada, que tá com mais coisa escrita, né? Tá bem acabadinho, inclusive. Mas o que é que a gente tem feito com a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é uma semente que é plantada no nosso coração e ela precisa germinar. A palavra de Deus vem ao nosso confronto. Ela bate de frente conosco, do nosso orgulho, com os nossos pecados, com os nossos vícios. Mas esse confronto, esta pancada, não é para nossa morte, mas é para nossa vida. Esse livro não é para nossa condenação, mas para nossa salvação. E nós, povo brasileiro, conhecemos muito sobre esse livro, mas não entendemos a mensagem que esse livro precisa passar para nós. Neste livro conta a história do meu Salvador, daquele que me libertou, daquele que se entregou por mim. Este livro conta a história da queda do homem, do quanto eu era miserável. E também conta a história de como ele era amável e como ele preparou um plano de salvação. A salvação só entra pela porta do arrependimento. Eu só posso aceitá-lo como meu Salvador se eu me arrependo daquilo que eu fiz. E foi isso que Josias e o povo de Israel naquele tempo fez. Se arrependeu dos seus pecados e Deus abençoou aquele povo. Mas o povo na época de Jeoaquim e o próprio rei Jeoaquim sofreram as consequências do pecado. Eram rebeldes. Não se prostravam diante de Deus, não entendiam que este livro não é para nossa condenação, mas para nossa salvação. E é isso que eu e você precisamos entender. Qual é o valor que nós damos para a mensagem de amor de Deus? Quando eu conheci a verdade, não somente o que estava escrito aqui, porque o que estava escrito aqui eu já conhecia. Isso é um pouco do meu testemunho. Eu fui um verdadeiro fariseu, eu fui um verdadeiro religioso. Eu conhecia a letra, mas não conhecia quem escreveu e quem inspirou esta letra. Eu não conhecia o Criador. Eu conhecia o produto, não conhecia quem o escreveu. E quando eu conheci aquele que inspirou esse livro, aquele que me amou e dedicou um livro para contar a história da salvação do mundo, eu pude reconhecer uma grande verdade. Eu pude conhecer o meu pertencimento, a quem que eu pertenço, para onde que eu vou, quem me fez. Eu pude entender para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna. Isto aqui é um presente que Deus nos deu. Aproveite dele.